Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje com o tema felicidade. Felicidade é uma aspiração humana que todos nós temos. Nós estamos em constante busca de felicidade. Mas há que tecer alguns argumentos e saber o conceito da felicidade. Esse conceito pode ser diferente. O conceito de felicidade pode ser diferente para uma criança e para um adulto. Para alguém que vive na Indonésia ou para quem vive em Nova York. Para quem recebe as chuvas que caem agora no Rio Grande do Sul pode ser uma tragédia. Mas para um agricultor que vive na seca é uma bênção. Então os conceitos de felicidade mudam de acordo com idade, gênero, nação, enfim. Mas há um senso comum de que a felicidade plena é muito difícil de se conseguir aqui na Terra, por diversos fatores. O principal deles é a nossa organização fisiológica, o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele nos limita muito para que tenhamos uma harmonia, uma felicidade completa, estável. Porque o corpo físico, ele está suscetível a uma infinidade de enfermidades, doenças. Como nós temos enfermidades, doenças que nos desequilibram a cada momento. É só olhar uma farmácia, existem medicamentos para tudo que é tipo de moléstias, alergias, inflamações, problemas cardíacos, de distonias nervosas, enfim. Então, o corpo físico nos limita muito, nos interfere a nossa disposição orgânica, que nós possamos ter um equilíbrio constante. Isso afeta a nossa capacidade de manter um equilíbrio a ponto de ter sempre felicidade, momentos felizes. Assim como os nossos problemas psicológicos, nossas distonias nervosas, ansiedade, depressão, inquietações, enfim, uma variedade enorme de desequilíbrios emocionais que nos impede. Então, tudo isso tem a ver com o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é um fator preponderante para que nos limite que tenhamos uma felicidade plena. Então, no livro do Antigo Testamento, de Eclesiastes, nos fala que a felicidade não é deste mundo. Assim como Jesus posteriormente nos afirmou que o meu reino não é deste mundo, porque a felicidade é um estado de espírito transcendente, uma coisa que vai além da esfera física, um sentimento maior de plenitude, de paz, de equilíbrio, que não se consegue neste plano, até pela destinação do nosso planeta, que é um planeta de lutas, de provas, uma escola onde o espírito aprende novas experiências para alcançar o processo evolutivo. O livro de Eclesiastes, ele é bastante crítico e bastante realista em relação à existência humana, porque ele nos fala do sentido da vida, das buscas vãs e transitórias do ser humano. Ele fala muito das vaidades, ou seja, nós somos muito apegados às vaidades. E fala também sobre a transitoriedade da nossa existência, mostrando que nós estamos aqui somente de passagem. A passagem é muito transitória. E o ser humano busca muitos prazeres exteriores e se apegando com isso como uma maneira de ter felicidade.
Então, no livro de Eclesiastes, como ele fala, a felicidade não é deste mundo, ele nos dá que a felicidade, no conceito mesmo, é uma coisa muito maior, muito mais transcendente, é muito mais estrutural do que nós conhecemos. Geralmente, no nosso senso comum, nós acreditamos que felicidade é a posse de recursos financeiros, entre outros, quase sempre são transitórios, porque eles mudam de uma mão para a outra. E o ser humano também tem uma ânsia muito grande por poder sobre os outros, como se achassem superiores aos demais semelhantes. Ledo engano, porque as enfermidades e os infortúnios, as vicissitudes da vida, os espreitam a cada momento. A morte de entes amados, assim como a deles mesmos, limitam qualquer tentativa de ter um poder absoluto que vai lhes dar felicidade, até porque pode-se passar de um estado para outro, da riqueza para a pobreza, em questões de tempos muito rápidos. Outra coisa que as pessoas buscam hoje em dia, cada vez mais desenfreada, para sentir-se feliz, uma felicidade muito relativa e pueril, é a busca desenfreada pela manutenção da beleza física e da juventude, apesar da degeneração orgânica que é natural. Nossas células vão decaindo com o tempo e as criaturas iludidas, vítimas dessas imposições sociais, acabam caindo em transtornos emocionais lamentáveis, nessa busca desenfreada pela beleza, pela juventude eterna. A conquista da felicidade começa quando nós adquirimos o discernimento da transitoriedade da vida e buscamos viver dentro dos estatutos das leis divinas que nos libertam dos nossos apegos materiais. Também a felicidade começa quando nós assumimos os nossos deveres, aqueles que nós nos propusemos antes de encarnar, e começamos a colocá-los em prática nessa existência. É muito importante ter a noção dos nossos deveres e pô-lo em prática. Normalmente, pensas que a felicidade é a ausência de preocupação. É um ledo engano. Para que isso ocorresse, é necessário que nós ficássemos alienados de tudo e de todos, num estado de letargia, como se os nossos pensamentos eles tomam forma e se modificam a cada momento, e aquilo que no momento possa nos trazer felicidade, alegria, em outro pode trazer inquietação e aflição, mesmo nas áreas afetivas, mesmo no nosso relacionamento afetivo. Porque às vezes, aquilo que parece uma conquista feliz pode se tornar futuramente também uma grande provação. A perfeita compreensão do existir e do nosso papel aqui na Terra é essencial para um comportamento equilibrado, feliz, porque os diversos acontecimentos que se sucedem na vida nos trazem perturbação e aflição. A felicidade, ela depende da nossa perfeição moral. Enquanto vigiar em nós o desequilíbrio em relação
as leis soberanas da vida, vamos ter aflição e perturbação. As nossas tendências negativas, que procedem de encarnações anteriores, quando nós fracassamos no nosso processo evolutivo, deixamos de lado, preferindo a irresponsabilidade dourada ante os compromissos libertadores do nosso espírito imortal. Que muitas vezes as alegrias que nós fruímos no passado de maneira irregular, muitas vezes criminosas, têm forte tendência, forte inclinação a se repetir na nossa existência, porque aquilo está muito arraigado no nosso espírito, os nossos hábitos infelizes, que nós, na nossa vã consciência, achávamos ser uma alegria saudável, onde a maioria das vezes prejudicava o nosso semelhante, prejudicava a vida. Fluía uma alegria, muitas vezes essa assim criminosa, que acabava nos perturbando, né? E trazemos disso muito, muito arraigado no nosso espírito, né? E que nós não conseguimos nos libertar. Então é importante essa consciência do aperfeiçoamento moral, que é a meta primeira a ser alcançada para que nós conseguimos ter a felicidade plena. Jesus era o nosso guia, o nosso mestre. Ele sim é a fonte inesgotável de fonte de equilíbrio tão necessária para se alcançar a felicidade tão almejada. Devemos nos lembrar que a felicidade começa em nós mesmos, a partir de nós darmos ao nosso semelhante a felicidade, nós trazemos a felicidade para nós mesmos. Porque aquilo que nós fazemos ao nosso semelhante atrai para nós pela lei da causa e efeito. A alegria começa quando nós tomamos consciência de quem nós somos e como nós assumimos uma postura humilde em relação à vida, porque humildade é essencial para que se alcance a felicidade, né? Então, devemos buscar sempre o autoconhecimento, porque o autoconhecimento nos liberta, porque nós conhecemos o que é necessário para a nossa libertação moral. Nós vivemos hoje num mundo bastante agitado, onde existem licenças extravagantes e cínicas que nos impedem de ter o foco no momento. Nós nos apegamos muito ao passado, vivemos presos ao passado. E o passado nos traz, na maioria das vezes, angústias, remorsos, inquietações, né, que nos prendem e nos atrasam. E outras vezes, nós não mantemos a nossa atenção no futuro, né? E o futuro gera em nós ansiedade. Então nós temos que ter não essa prisão do passado que nos vai trazer remorso, ou a prisão do futuro, porque o excesso de futuro nos traz inquietações, e nós às vezes trazemos essas inquietações para o presente que muitas vezes não se justificam. É a ansiedade daquilo que ainda não aconteceu. Então, o foco tem que ser no momento presente, um estado de lucidez, de sabermos que nós estamos num plano transitório, né? Uma escola, uma nova experiência, uma nova oportunidade de realizarmos o melhor para nós mesmos e buscar uma felicidade duradoura que está num plano muito mais transcendente que nós podemos
imaginar, o apego às coisas materiais nos impedem de raciocinarmos e tomarmos consciência da nossa realidade espiritual, que tudo é transitório, tudo é passageiro. Então, não devemos envidar esforços para que nós tomamos essa consciência do nosso ser espiritual, o trabalho pelo semelhante. Para quem ainda tem certos sentimentos de culpa e não conseguiu se libertar, liberte-se, porque abrace o trabalho, quanto possível, o trabalho ao próximo, para que possa, assim, se libertar de certos complexos de culpa que ainda o prendem a desarmonias que impedem de avançar no processo evolutivo, né? Abrace todo o serviço que for possível, compreenda a realidade da vida, o sentido existencial é um fator primordial para a nossa conquista de uma felicidade plena. Então, a felicidade plena que nós todos buscamos, e nós sempre estamos aqui absorvendo muitas coisas impostas pela sociedade, que nos impõem que nós temos que ter sucesso material, que nós temos que conquistar um matrimônio com felicidade, com tudo que é dado na sociedade como uma conquista de bens materiais, enfim. Então nós temos que ver se essa imposição social de felicidade, de ter prazer material, fortuna, beleza, se isso realmente serve para nós, e se o verdadeiro sentido da vida, do que viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos, se isso serve para nós, e se não existe uma verdadeira, assim, um sentimento maior do que as vãs procuras das vaidades humanas, se não existe alguma coisa muito maior que nos vai realmente nos trazer felicidade. Felicidade é equilíbrio. Não quer dizer que uma pessoa feliz tem que estar sorrindo o tempo todo ou passar 24 horas por dia em estado de êxtase, porque seria insuportável, né? Porque nós vivemos momentos felizes e tristes. Felicidade é uma coisa muito mais estrutural, assim, ela transcende. Então, é um estado de harmonia com a vida, com respeito à vida, com respeito aos seus semelhantes. Isto é felicidade, mas principalmente quando nós vivemos dentro dos nossos limites, aceitamos nós mesmos, as nossas limitações, os nossos defeitos, quando nós fazemos esse exercício de autoaceitação, de que muitas coisas não podemos mudar, nós vivemos melhor para adquirir essa felicidade tão necessária. Então, devemos nos autoconhecer, saber dessas limitações e fazer de nós o nosso melhor em relação à vida. Buscar, não através dos bens materiais tão transitórios, que não nos vão nos satisfazer. Podemos até ter alguns momentos de felicidade prazerosos, mas isso não vai ser pleno, porque o nosso pensamento, ele se transforma a cada momento. Então, hoje estamos bem, amanhã não vamos estar tão bem. Como eu falei anteriormente, a nossa organização fisiológica, ela nos limita muito. Os nossos sentidos de encarnados, audição, visão, tato, eles nos limitam no plano transcendente
a nossa consciência se amplia e nós conseguimos ter uma consciência maior de que a felicidade reside principalmente na paz da consciência tranquila, de estarmos conscientes, em paz em nós mesmos e termos consciência de que nós estamos tranquilos em relação à vida, que não devemos nada, que os nossos deveres foram cumpridos, que nós nos esforçamos e estamos dentro das leis divinas, fazendo de nós o melhor neste mundo tão tormentoso, tão difícil de nós trilharmos nossa jornada. O mundo é muito pesado onde vivemos para que nós podemos suportar. Mas se cada um fizer de si o melhor e tomar consciência do que é a vida, poderá sim almejar um plano maior de felicidade que está muito além daqui, está em planos superiores. Muitos já vivem nesses planos superiores. Tem lugares que a gente não consegue imaginar, porque nós sequer temos capacidade de chegar ainda lá. Nós vivemos num plano de existência muito rasteiro ainda, porque merecemos, porque somos preguiçosos e não queremos entender e queremos ainda desfrutar de prazeres vãs e fúteis. Vaidade das vaidades, como fala o livro de Eclesiastes. As vãs e transitórias buscas do ser humano por poder e prazer transitórios, quando que a felicidade verdadeira está muito além do que nós podemos imaginar. É um estado de prazer luminoso que espíritos superiores puros já podem perceber. E eles, irmãos maiores, que estão lá na esfera espiritual, já cuidando desse estado íntimo, vêm até nós hoje, aqui, nos estender a mão para darmos também a oportunidade de estar com eles num mundo melhor e sim viver numa plenitude, longe das nossas perturbações e das nossas viciações que nós tanto nos acostumamos aqui na Terra. Então, irmãos, busquemos a felicidade a cada dia, principalmente dentro do Evangelho, nas condutas pautadas por Jesus, nos seus princípios, que ali sim existe uma fonte inesgotável de prazer e de felicidade e de alegria de viver. A mensagem do Tio para hoje é esta, e que assim seja.